E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor para a gente realizar mais um trabalho de leitura com as runas, com previsões e orientações de caminho. A gente tendo a chance de saber um pouquinho mais da vida por meio de um oráculo. E o nosso tema de hoje é o que você irá viver em outubro. A gente está nesse momento de virada de mês, então vamos tomar o conhecimento das energias que nos aguardam, como estão os caminhos, quais serão as orientações oraculares para nós, tá? Começando aí esse novo mês. Serão 3 lançamentos das runas, com tiragem do saquinho, vai ter arcano do tarô também, e nós temos 3 pedrinhas para você escolher a sua. Opção 1 de hoje é a Lápis Lazuli. Quem assistiu na semana passada viu que eu tava com essa pedrinha na mente, né? Então eu falei, agora ela precisa vir. Tá aqui, a opção 1 de hoje é a Lápis Lazuli, a opção 2 é o Olho de Tigre, tá aqui, e a opção 3 a Amazonita. Então ativa a sua intuição para começarmos, para você fazer a sua escolha. Pausa o vídeo se você quiser se concentrar um pouquinho, e caso você já tenha feito a sua escolha, já se definiu aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz aquela energia boa aqui na abertura dos nossos trabalhos. E como eu sempre digo, determino que a energia que você traz volte redobrada aos seus caminhos. Se você vai na opção 1 comigo, na Lápis Lazuli, já fica por aí. Já vamos começar com você. Opção 2, opção 3, você pode olhar aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem o tempo para cada uma das opções. Você clica, vai direto na sua leitura, tá bom? Então, vamos nessa. Opção 1, Lápis Lazuli. Sua pedrinha vai ficar aqui te representando e a gente começa pelo arcano do tarô. Vamos às energias de outubro para você. Não que as runas precisem do tarô e vice-versa, né? O tarô também não precisa das runas, são oráculos completos por si só. É a minha decisão, tá? De trazer algo mais aqui, associando as energias, as informações. O seu arcano é o do eremita, o eremita que vem te pedir aqui então nesse mês de outubro, nessa virada de mês, para a gente dar os próximos passos na energia do mês. As leituras por aqui acontecem semanalmente, né? Então você sabe que sempre às segundas-feiras você tem leitura aqui, então a gente vai continuar vendo orientações de caminhos e previsões ao longo do mês, mas vamos considerar então principalmente esse primeiro momento de outubro, tá? E aí você tem o eremita, que é um arcano que te pede sabedoria para dar os seus passos, prudência, cautela, muito cuidado com pressa, com ansiedade para viver e com ficar buscando muitos palpites por aí. O eremita pede para você consultar a sua sabedoria interior, a sua experiência de vida. Muito provavelmente o seu modo de fazer as coisas agora é melhor, sabe, do que aquilo que vão dizer que é melhor para você, o que acham que você deve fazer, o que esperam de você. Dá uma silenciada nesse ruído que vem de fora e procura ouvir a sua voz interior, porque ela vai te conduzir pelos seus melhores caminhos. A sua experiência de vida deve ser acionada agora, isso é muito importante para você. Isso tudo é orientação, e na previsão o eremita mostra que você não está na direção errada de vida, não. Você não está errando no seu propósito, mas é uma questão de dar o tempo que tudo precisa para amadurecer, para se manifestar, certo? O eremita pede aquela velha dose de paciência nos caminhos. Tudo tem um momento certo, a gente não consegue apressar o ritmo da vida, tá bom? Então, como decreto aqui, você, na Lápis Lazuli comigo, você pode colocar nos comentários, se você se sentir à vontade, assim, eu me ouço, sabe? Por quê? O eremita é a sua própria voz interior te conduzindo quando você silencia para o lado de fora e aí consegue se compreender. Eu me ouço, tá? Você é o seu próprio guia. Pensa muito dessa forma, tá? E vamos lançar as runas para você, então. Isso é bem importante, né, gente? Porque de palpiteiro tá cheio por aí, né? Sempre tem alguém para te dizer o que você deveria fazer, o que é melhor para você. E é muito daquela situação de as pessoas quererem que... É tipo assim, né?
faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Todo mundo tem um conselho para dar, mas a própria pessoa que te dá um conselho não segue aquilo que diz, quer que você faça, mas não segue aquilo que diz. É muito louco isso, né? Então o eremita ele vem nos acordar para esse tipo de situação também. Vamos lá. Lançadas as suas runas, e o trabalho aqui é o seguinte, a gente faz esse lançamento, para quem está participando a primeira vez, né, ter a chance de entender como ocorre. Primeiro eu abro o arcano do tarô, a gente tem uma conversa inicial aqui, aí eu faço o lançamento das runas, que vão nos dar mais de um entendimento das circunstâncias presentes, depois eu volto as runas para o saquinho e a gente vai tirá-las dali para ter mais das previsões nos caminhos, tá? Bom, vamos começar a conversar. A luz está batendo um pouco aqui, deixa eu só ajeitar para você. Olha, a pedrinha te representa, tá? E eu tô percebendo você nessa virada de mês, de setembro para outubro agora, realmente virando de ciclo. Tem runa aqui, a runa Ingwas, que vem trazer fechamento de um ciclo, abertura de um novo para você. Energia que representa mudança de vida, com potencial energético para muita coisa se desenvolver. A sorte te acompanhando, uma runa de fertilidade junto com o Raido, que é a roda, que é uma runa que traz movimento para a sua vida. Então olha só, se você anda numa fase aí onde nada acontece, tá tudo meio escasso, tudo meio parado, olha que informação positiva que você já ganha de entrada aqui comigo, hein? Olha que cartão de visita na sua leitura nas runas, hein? Mudança de ciclo com um movimento de vida se apresentando a você, sabe? Então, se você anda aí num tédio, num marasmo e não tem nada acontecendo e nada que você precisa resolver, encontra caminhos de resolução, essa entrada de outubro para você traz exatamente a informação de um ciclo mudando, tá? De uma energia nova te amparando na vida, onde o movimento aí te acompanha, tá? Então, muito importante isso, tá? E aí eu percebo que dentro desse cenário, desse momento de vida, tem um aspecto que você precisa cuidar muito aqui, que é da sua parte emocional, tá? A gente tem a runa Lagusa aqui, que é a runa do elemento água, que aponta muito para as nossas emoções, tá? E ela caiu de uma forma invertida no seu jogo. Então, eu vou te dar assim uma visão muito necessária para o seu momento, que é a seguinte: um ciclo está mudando, com ele vem uma energia nova, então muito cuidado para não carregar para este novo ciclo que as runas apontam para você. É uma mudança de mês, isso traz uma mudança na numerologia, então aponta para uma energia diferente mesmo, tá? E as runas, por si só pela mudança do mês, como isso traz uma informação numerológica nova, já tem uma mudança de ciclo. Mas no seu caso especificamente, você que está conectando a leitura aqui com a lápis lazuli, as runas também apontam isso. Um ciclo mudando para você, trazendo movimentação. Então, se a gente percebe uma circunstância emocional que de repente pode jogar contra, você tem que tomar cuidado com isso, sabe? Aí, porque senão você pode cair naquela situação onde você viveu certas dificuldades, aí as dificuldades já saíram do seu caminho, mas você não consegue sair da energia delas. E aí você acaba carregando circunstâncias de um ciclo anterior, circunstâncias que não são interessantes, para esse ciclo novo. E isso, de repente, te criando impasses sem precisar. Você acaba, de repente, correndo um risco de autossabotagem, sabe? De você ter dificuldade para perceber que os caminhos estão se abrindo. De repente, as dificuldades que ocorreram, elas acabam virando certos motivos, certas muletas nas quais você se apoia, e aí você se sabota, né? A vida começa a fluir, mas de repente você começa a criar argumentos para não fazer as coisas que pode fazer, porque o ser humano às vezes ele se acostuma até com a dificuldade, tá? Então, muito cuidado com isso. Tem uma importância aqui para você de presença de espírito, de fé na caminhada, fé na jornada, porque o ciclo mudou, movimento de vida se apresenta a você, as coisas encontram caminho para fluir, mas eu percebo que o seu emocional, de repente, pode jogar contra aqui, tá? Especialmente porque a gente tem um novo ciclo, tem fluidez aqui, mas não é tudo dentro de como você espera, ou dentro do tempo que você espera para conseguir viver o que você deseja. E de repente aí é onde o seu emocional pode impactar, quando você
tem uma estimativa de viver uma situação e você determinou um certo período de tempo dentro do qual isso deveria acontecer, ou que você deseja que aconteça e pode levar mais, e você desanima ali, porque aí você já acha que não deu certo, sabe? E não significa que não deu certo, significa só que ainda não está na hora. O eremita, como seu arcano, olha como é interessante, né? Como eu disse, as runas não precisam do tarô e vice-versa, mas se a gente combina as energias, a gente consegue fazer certas conexões aqui. O que eu te disse na previsão do eremita? Você não está no caminho errado de vida, só que tem um tempo certo para cada coisa, tá? Então, muito cuidado com, às vezes, aquilo que você quer, talvez levar um tempo maior do que o que você imagina, e aí você já achar que deu errado porque está demorando. Vai demorar o que tiver que demorar, sabe? As circunstâncias que você almeja, o que você tem perseguido como objetivos de vida. É o tempo da vida, nem sempre é o nosso tempo. E a gente tem que respeitar o tempo da vida, fluir com ele. Por que eu falo isso? Porque eu vejo aqui o seu emocional, de repente, jogar contra você. Já estou te pedindo uma atenção em relação a isso, tá? Não carregar, né, as impressões negativas de vida de um ciclo anterior que foi de escassez, de atrasos, de dificuldades, porque a energia está mudando, as coisas se movimentam agora. Ocorre que não se movimentam exatamente como você espera, tá? Porque tem a runa Hagalaz aqui também, que é uma runa que mostra certos imprevistos, as coisas que não ficam exatamente no controle das suas mãos como você gostaria, e a gente tem Algis aqui como a runa que te pede fé, mantenha a sua conexão com a espiritualidade, se mantém firme no caminho. O seu caminho está protegido mesmo diante aqui de certas adversidades que eventualmente apareçam, certas pedras no caminho mesmo, tá? Porque são situações que podem causar alguns atrasos, mas não vão impedir você de viver o que você precisa e o que você deseja. O movimento de vida se apresenta. A grande questão é, talvez, não na velocidade esperada. E aí é onde você corre o risco de desanimar, desistir. Não faça isso. Não deixe pelo caminho situações de vida que são importantes e que estão no seu nome, tá? Percebo para você aqui uma necessidade de coragem, certo? Tem uma abertura de vida, novas experiências que se apresentam a você e a sua energia precisa estar em dia até para você alcançar essa inspiração que as situações novas de vida vão te trazer. Você tem a runa Kenaz ali, que é o fogo, que é a tocha, que traz a abertura, que abre caminhos, novas possibilidades de vida, sabe? Traz uma inspiração para você. Só que aí, se o seu emocional jogar contra, olha o que acontece. A gente tem a runa Tiwasa aqui, e perceba até um aspecto lúdico do que está no seu jogo e eu quero te passar. Veja que a seta aponta na direção contrária de aberturas de vida que você tem. Então, eu te falo aqui, muito cuidado com a seguinte situação. Às vezes você quer porque quer uma coisa de uma determinada forma no seu tempo e acontece diferente. É a vida te mostrando, às vezes, um caminho diferente para ser percorrido, para você chegar onde você quer, um jeito diferente de fazer. Uma alternativa à situação que no fundo vai te dar o mesmo resultado e você não topando, sabe? De repente você num risco de engessar a sua busca, né? Você fez o seu plano e as coisas têm que acontecer exatamente como você quer, como você espera, como você planejou, e não vai ser assim. A gente tem a runa Hagalaz, que se você observar está praticamente aqui no centro do seu jogo, mostrando que você não vai ter o total controle sobre as circunstâncias e você precisa ter fé diante disso. Por quê? Está encaminhando, sabe? As coisas estão evoluindo, tem runa de evolução, tem raido aqui, tem movimento sendo gerado para você, tá? Dentro de um novo ciclo, com potencial energético, a sorte te acompanhando. Então, você tem um favorecimento para viver o que deseja. Mas, pensa dessa forma, você tem que saber se adaptar na vida, quanto à forma de caminhar, quanto ao tempo que leva para as coisas, tá bom? Olha, vejo aqui a comunicação muito favorecida para você. Nesse mês de outubro, a gente tem Ansus vindo numa posição normal de jogo, na sua caída das runas. Isso é lindo, gente, porque comunicação favorecida é melhoria nas relações, sabe? É a energia aqui de procura no amor, a gente vê acontecer, sabe? A gente vê aqui movimento nas relações, pessoas que se acertam, tá? Tenham essa condição aqui dentro
daquilo que faltou harmonia a dois numa convivência, a gente tem um ciclo mudando para isso, né? Então quem se afastou do seu caminho, podendo retornar para sua vida, pessoa com quem você brigou, você conseguindo ter a possibilidade aqui de ficar numa boa, sabe? Reverter resultados que ficaram negativos em relações íntimas, pessoais ou familiares. Depende de como é para cada um, né? Cada pessoa que participa tem aqui, né, o seu próprio caso, tem o seu maior foco na vida, tem gente que está participando e tem o foco maior nos caminhos afetivos, outras pessoas nos caminhos profissionais, outras pessoas querem poder ficar bem com a família. Então é você trazer essa mensagem para dentro daquilo que seja a sua maior necessidade, tá? Perceba esse conjunto de runas aqui, olha, mostrando algo que ficou desarmônico em uma situação de convivência, onde as parcerias não trouxeram bons resultados, né? Essa situação podendo mudar. Tem um ciclo que muda aqui. Tem a runa Hierra aqui que também vem trazer a ideia de uma colheita, no sentido assim, olha, tem mais por aí. E o que ficou desarmônico nas parcerias, vem a energia de comunicação que melhora essa parte, ajuda a desfazer mal entendidos, mais receptividade, pessoas que saem da defensiva, sabe? Para que aquilo que é correto poder prevalecer e gerando mais abertura, mais possibilidades. Então a gente tem dentro da sua previsão para outubro o que pode ser reconciliação amorosa, família, né? Parentes, pai que não fala com filho, irmãos que não se falam, sabe? Esses impasses, né? Essa energia tendo espaço para melhorar, a comunicação voltando a fluir, a acontecer e trazendo aí um novo momento, mais aberturas, tá? Então, inicialmente aqui no seu lançamento com as runas, alcançamos essas ideias, tá legal? Vamos colocar agora tudo no saquinho e vamos para a parte da tiragem, para a gente ver mais do desenrolar aí das suas previsões. Opa, ficou uma. Essas três primeiras runas pedem assim para você tomar muito cuidado com melindres, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá meio estufadinho o centro do nosso campo de jogo. Não sei se vai atrapalhar. Não, não atrapalhou a posição que eu preciso deixar a runa ali para você. Muito cuidado com melindres, tá? Exatamente nesse sentido ali de como eu falei que o emocional pode jogar contra, né? Então, às vezes, argumentos que a gente fica sustentando contra as pessoas, sabe? E aí a gente acaba criando problemas, né? A gente acaba criando bloqueios em decorrência disso e a gente viu uma mudança de ciclo, a gente viu mais caminho para as coisas terem uma evolução, para funcionar, movimento de vida, sabe? Um ciclo diferente, a importância de saber deixar energias para trás também, sabe? De soltar bagagem, de soltar carga emocional, tá? Eu percebi ali no lançamento das runas, né, na caída que nós fizemos, como eu disse para você, muito cuidado para o emocional não jogar contra, para você não trazer para esse novo ciclo as impressões negativas que a vida acabou deixando no ciclo anterior que você estava vivendo, tá? Então aqui eu percebo muito cuidado com essa questão de melindres. Essas duas runas juntas aqui falam muito disso, tá? E a terceira runa, ela traz de novo a informação de uma mudança de ciclo, né? De um esforço pessoal que a gente tem que fazer para saber deixar coisas para trás também. Essa runa aqui, Eiwas, é a runa do sacrifício de Odin para aquisição de sabedoria. E isso, né, podendo trazer um ciclo diferente. Então tem uma parte que te cabe aqui nas relações pessoais também, que é um desprendimento, tá? Isso é a questão do sacrifício pessoal, do sacro ofício, né? Quando a gente está disposto a olhar para as nossas próprias sombras, né? Também, e reconhecê-las para a gente
ficar numa boa com elas e aí fazer funcionar melhor o nosso lado luz também, mais das nossas virtudes, né? Então tem um desenvolvimento pessoal aqui, e o que as runas mostram nessa primeira linha é que você tem espaço para viver novas experiências, para abrir os seus caminhos, para melhorar as suas relações, né? Tendo aqui também uma parte que te cabe. Então muito cuidado para você não ficar colocando condições para ser feliz. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela circunstância, por exemplo, se a gente falar de vida amorosa. Ah, eu amo fulana ou fulano, mas pisou na bola comigo. Então, né, para a gente voltar, vai ter que se desculpar porque o que fez, não sei o quê. Então, percebe? Você ama, você, né, quer ser feliz, você gostaria de ter essa pessoa ao seu lado, mas ao mesmo tempo você impõe uma condição. Então você está uma pessoa dividida entre o amor e o ressentimento. E aí eu te pergunto, o que fala mais alto em você? É o amor ou é o ressentimento? O que você mais precisa? De ter essa pessoa ao seu lado, de oportunidades a dois, ou de um pedido de desculpa, né? De uma retratação, sabe? E aí eu digo sempre para as pessoas nessa hora, se o ressentimento fala mais alto, então você precisa ter um entendimento se vale a pena. Por quê? Aqui as runas estão mostrando, cuidado com melindres. Tem uma necessidade aí de desprendimento, de desapegar, sabe, de certas coisas do passado para fazer fluir. Esse pode ser um lado do sacrifício que cabe, né? De a gente não querer que para ser feliz todas as nossas condições sejam atendidas. A gente tem que saber relevar certas coisas, ter um desprendimento, tá? E nessa hora a gente está falando mais especialmente de caminhos afetivos mesmo, de relações íntimas. Aí de repente vai ter gente que fala assim, ah, Leandro, mas é que a pessoa o que fez é muito difícil de perdoar. Daí eu te falo, bom, se é difícil perdoar, por que ainda você quer essa pessoa? Se foi tão grave assim o que aconteceu, por que ainda você quer essa pessoa ao seu lado então, né? Não era mais fácil deixar para lá e você buscar novas direções? Tem tanta gente no mundo, né? Então se o melindre é tão forte assim, se o ressentimento fala tão alto, por que você ainda quer? Por que está valendo a pena? Será que não é um orgulho ferido? Aí eu te pergunto, isso é sentimento genuíno ou é só orgulho ferido? Tá? É um momento importante para você identificar, tá? Falando de relações íntimas aqui, as runas mostram para você poder virar uma página ruim do que aconteceu, tem um desprendimento seu aqui que precisa acontecer, tá? Cuidado para não impor condições para ser feliz. Mudou o ciclo, as oportunidades de repente que você perseguia e não estavam dando certo, né, podem funcionar agora. Só que, lembra aquela runa do emocional? Olha a memória do oraculista, né? A runa que eu falei, a runa Laguso, o elemento água, que aponta muito para as emoções e estava invertida aqui no cantinho, quando nós lançamos as runas. Aí eu falei, olha, o ciclo está mudando, as coisas se movimentam, mas o seu emocional pode jogar contra, se você ficar carregando as impressões negativas de um ciclo anterior. Esses apegos, esses melindres, aí você vai travar o caminho. Então, o que você tem que sacrificar aqui? Essas coisas, sabe? Às vezes esses apeguinhos para a vida desenrolar um pouco, não impor condições para ser feliz, tá? Nessa primeira linha, as runas então estão te orientando, né? Para você ter um entendimento de como vai funcionar melhor. Então não se trata de você ficar se questionando se tal pessoa se arrepende, se vai se desculpar e etc. É você, sabe? Você fazer um esforço aí, esse é o ponto aqui nessa runa, é o esforço pessoal para você própria sair das suas dores e não querer que alguém cure as suas dores, sabe? Se coloca para uma energia diferente para a vida e dá mais chance de as coisas funcionarem aí, tá? Agora, o que nós temos aqui, gente? Olha, e tudo vale muito a pena, tá? Por quê? Runa Isa, runa do gelo, pede paciência, mostra que tudo tem o devido tempo, né? Então não adianta a gente querer apressar o passo, ansiedade é inimiga, tá? É uma runa que pede pra gente desacelerar um pouco na ansiedade com as coisas, na pressa de viver. E você teve o eremita, volto para ele aqui, né? A gente viu o caminho certo, mas o eremita é a prudência, não é na base da pressa que consegue. Tem que ter a sabedoria para caminhar, entendendo o tempo certo de cada coisa. Na caída das runas você já teve essa mensagem lá também,
Não está no total controle das suas mãos fazer do seu jeito ou fazer acontecer no tempo que você quer. Vai ter o tempo da vida. E agora a Runaísa fala sobre isso. É o tempo necessário para as coisas se desenvolverem e tudo valendo a pena. Porque aí vem Vúnio, que traz harmonia, felicidade para os seus caminhos, considerando aqui, olha, energia de relacionamento, de conexão, de troca, sabe, de união aqui. Então a gente fala a respeito, né? Vamos supor aqui, vida amorosa. Você está aí pensando em alguém, poxa, será que pode dar certo? A gente viu o caminho para isso. Relações que podem melhorar, reconciliação amorosa, sabe? Relações pessoais melhorando. A gente viu o caminho para tudo isso no lançamento das runas, né? Pode não ser no tempo que você espera, né? Então, às vezes, principalmente falando de amor, as pessoas querem e querem para hoje. Querem saber se fulano vai procurar e quando, e quanto tempo leva, como se fossem respostas que a gente pudesse dar, como se estivesse nas nossas mãos. E não está. Ninguém pode fazer afirmações futuras. Nas previsões, o que nós temos olhando para um oráculo? Tendências. E a gente querer que a coisa seja matemática é muito ilusão, gente. Né? Olha, fulano vai te procurar e leva 2 semanas. Isso não pode ser afirmado, isso pode ser dito na forma de uma previsão como uma tendência, tá? Mas você não pode cair numa ansiedade de ir lá no calendário e circular o dia. Ah, o tarólogo, a cartomante falou que é nesse dia, aí acontece diferente, você acha que a pessoa é ruim porque fez uma previsão errada. Mas não, a expectativa é que estava errada e talvez a orientação não foi correta, né? Aqui a gente tem as coisas valendo a pena para você, tá? Talvez não seja dentro do tempo que você espera que tudo funciona, mas funciona e vale a pena a espera. E esse eu acho que é um grande ponto dentro do que você precisa saber em uma orientação oracular. Será que é em vão o que eu estou tentando viver, o que eu quero para mim, ou tem um caminho para a situação e é a questão de eu saber, né, aqui o meu lugar no momento, entender como caminhar, realmente conectar a sabedoria do eremita. E é isso, tá, gente? É a direção certa. As runas estão mostrando que tem conexão com seus propósitos aqui. Tem harmonia, tem felicidade se você for a pessoa que sabe esperar. Se você não, enfia os pés pelas mãos. E isso a gente fala não somente de amor, tá? A gente fala também de objetivo profissional, de conquistas pessoais, do que você persegue para si, do que você quer para si. Porque Gebo é a runa que traz conexão entre você e o seu propósito, da liga aqui, sabe? E Vúnio, do lado, é você aqui em harmonia, em felicidade, um estado de felicidade, uma energia satisfatória com aquilo que você está vivendo e o sentimento de que valeu a pena uma espera, sabe? Então, é entender como caminhar. Percebo, né? Você já está notando então comigo que outubro é um mês para você ter muita atenção com a ansiedade, tá? Porque as coisas realmente não são no seu tempo. É no tempo da vida. E aqui, para a gente fechar a sua leitura, ainda vou dizer uma coisa, tá? Tem algo que você vai descobrir em relação a uma pessoa próxima que não é legal. Gente que tem atrasado a sua vida aqui, sabe? E você vai, do mesmo modo que você tem energia de reconciliação amorosa, de reatar relações, de melhorar laços familiares, amizades, em contrapartida, essas runas mostram também aqui uma questão que você vai descobrir de alguém que está fazendo parte da sua vida no momento e que não é legal que esteja aí. Então a gente tem também uma relação cortada, tá? E isso vem dentro aqui do que pode ser parentesco ou do que podem ser amizades, tá? Presta atenção, essas runas mostram alguma coisa vindo à tona, sabe? E de você tendo a clareza de lidar com alguém que não quer tanto do seu bem, que pode ser aquela pessoa que tem o potencial de fazer a sua caveira pelas costas, sabe? Esse tipo de coisa. E aí você, né, metendo o pé aqui nesse tipo de conversa, tirando quem não serve do seu caminho, e aí tudo funcionando melhor a partir disso, tá? Também tem essa circunstância que está dentro do mês de outubro, de você tomar o conhecimento de alguém que faz parte da sua vida no momento, que não é boa companhia para você, ficando claro alguma situação aí,
né? E a gente percebe um corte numa relação aqui, tá? As coisas que passam a funcionar melhor, que te dão um crescimento a partir de uma revelação que você tem, tá? E você fazendo a sua parte, de se afastar de quem não presta. Tem essa energia, então é um trabalho que vai te caber também, é a sua sabedoria do eremita também nesse sentido. Lembra do que eu falei no início, né? Palpiteiros, gente que fica dando conselho. O que essas runas evidenciam para nós? Que tem gente querendo te desviar do seu melhor caminho, te induzindo a buscar situações que não são as melhores para você, porque na verdade quer te tirar do caminho, sabe? Por motivos aí que a gente não vai alcançar todos também, né? Pode ser alguém que tenha motivos pessoais contra você e é importante que você saiba se posicionar, que você não aceite influências negativas aqui para você estar sim no que é o seu caminho de luz e não se conduzir por quem fulana ou fulano quer aqui, né? Que você se conduza. Entenda isso daqui. E nessa hora que eu estou falando isso, se vem na sua mente, né, alguém que tem buzinado na sua orelha, olha, eu acho que para você é melhor isso, por que você não vai para lá, por que você não faz isso? Então aí você já tem um sinal muito claro, tá? De quem pode se tratar essa circunstância e realmente é uma relação aqui que vai ser importante para você cortar, deixar para lá, se afastar, sabe? Porque está em jogo o seu crescimento de vida aí. Está em jogo você conseguir viver esse novo ciclo que se apresenta a você adequadamente, tá bom? Então, gente, essa foi a leitura para quem participou na Lápis Lazuli. Agora eu entendo por que eu estava com essa pedrinha em mente na semana passada, porque olha, né, a riqueza aqui de informações que você recebeu comigo participando da primeira opção. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nas descrições você encontra links aí com cursos meus de tarô que você pode fazer, tá? Tem todas as informações aí, com valores, com tudo certo. Cursos de acesso vitalício. Então fique à vontade para conhecer, tá bom? Recolhendo então agora aqui esse jogo para a gente partir para a opção 2. Começando então com você na opção 2, no olho de tigre, comigo, vamos ao seu arcano, que é o que vai começar a conversa. Seu arcano é o da estrela, uma energia de esperança, de otimismo para essa entrada de outubro, para essa virada de mês. Então, espaço para a realização de sonhos, sabe? O futuro promissor aqui nesse arcano, a sua estrela brilhando, a sua sorte a seu favor, tá? Então, muito importante a fé na caminhada. Aqui a estrela é uma carta de fé também, o quanto você coloca essa energia de confiança na vida para você percorrer os seus caminhos, para você chegar onde você quer, tá? O que é muito importante que é orientado aqui na energia desse arcano, representando um arcano que vai muito na linha do que a gente sonha para viver, daquilo que a gente quer mesmo, né? Alcançar, a estrela que a gente persegue. Muito importante que você coloque para a vida aquilo que é possível de ser alcançado, sabe? A coisa de sonhar e tendo pés no chão, para você não ficar buscando alguma coisa que seja muito distante de você, né? E frustrando porque, nossa, é muito... Sabe aquele negócio, olha, aquilo que você quer aí, sei lá, revisa um pouco, porque, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, se eu não tenho um carro, eu quero comprar um carro, qual carro você quer? Já sei, quero uma Lamborghini, né? Poxa, será que é viável, né? Será que tá no meu alcance, né? Tem tanto carro bom aí, posso pensar num carro zero, mas não precisa ser a Lamborghini, né? Eu quero fazer uma viagem, para onde? Sei lá, para Indonésia, precisa tão longe, né? Tanto lugar bonito aqui no nosso país mesmo. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, né? A importância de a gente ter pé no chão, de a gente ter uma energia sensata também dentro daquilo que a gente sonha, para que a gente coloque um plano de ação e seja possível construir esse caminho para a realização de sonhos, de modo a gente não ficar dependendo de milagres, de golpes de sorte, sabe essa coisa? E aí muita gente às vezes não chega a nada porque fica dependendo disso.
E acreditem, até mesmo em consulta, eu já recebi essa pergunta. Teve uma pessoa que me perguntou uma vez, Leandro, vê aí no tarô se eu não vou, se não vai ter um golpe de sorte na minha vida e as coisas mudarem de repente, assim, sabe? Ou seja, né? Então aí a gente percebe o quê? Uma pessoa iludida. Esse é o grande ponto. Então você tem que ter a separação entre o que é sonhar e o que é criar ilusão na sua vida. E o arcano da estrela, se a gente começa a perder de vista, sabe? Sabe aquele negócio de quanto mais alto você sonha, maior pode ser a queda? Por quê? Depende, né? Depende se você sonha de um modo a criar um plano de ação para chegar onde você quer, ou se você está dependendo muito de milagre, tá? Então esse é um discernimento importante aqui, né? Ajustado isso, é um mês que vem com uma energia muito boa de fé e de esperança nos caminhos, de nada perdido, sabe? Eu acho que toda essa consideração inicial, ela é muito importante para te situar, né? Mas isso bem modulado, gente, aí, opa, deu uma balançada em tudo aqui. Tá em casa, tá em ordem. Então, tendo isso bem modulado, é uma energia incrível para a vida e para o seu mês. A energia de fé e de esperança e espaço para a realização de sonhos. Então, você pode escrever comigo aí nos comentários assim, eu tenho fé, sabe? Eu tenho fé e vamos firmar propósito. Lançando as suas runas, para a gente dar uma olhada aqui no início de mês para você, como é que o jogo se apresenta. Galera, eu percebo aqui uma importância, olha como que, né, tem a sabedoria dos oráculos, as conexões que se fazem, né? A gente começou abrindo um arcano, estamos olhando as suas runas agora, tá? Aqui eu noto exatamente, né, parte da conversa do que foi o arcano, né? A questão dos sonhos, do que a gente persegue para a vida. A gente tem que ter o entendimento de que a gente está buscando aquilo que nos permite ter um plano de ação para alcançar, né? Porque aí você vai tendo aquela sensação positiva no dia a dia, de poxa, eu dei um passo a mais, eu dei um passo a mais, sabe? Eu dei mais um passo ali para chegar na direção de realizar os meus sonhos. Eu sei o que eu estou fazendo, estou com a cabeça no lugar, né? Eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu preciso fazer para chegar. Agora, quando a gente fica ali colocando, né, a situação de depender de um milagre para a vida, é tudo mais difícil. E aí a gente cria, né, um risco muito grande de se frustrar na jornada. E é onde muitas pessoas, né, caem nesse tipo de cilada, tá? As duas runas que vêm pertinho da sua pedra ali, elas pedem para você, né, observar as suas necessidades, reconhecer as limitações e ter cautela para você dar passos além. Então é muito dentro dessa energia mesmo. A gente tem que considerar o que a gente alcança como possível para a vida, sabe? E que nos permite ter um plano de ação. Reconhecer os limites, porque ultrapassar os limites é sempre a gente se colocar em um terreno meio delicado, né? Aí é onde a gente começa a querer que a vida seja outra, que um golpe de sorte nos favoreça, que um milagre aconteça. Nada contra milagres, mas é assim, né, gente? Está mais fora do alcance das mãos, né? E aí a gente começa a depender de muitas coisas e é um problema para o ser humano criar dependências, né? Dependências emocionais, dependências financeiras. Quanto mais a gente puder caminhar pela força que nós somos favorecidos assim, tá? Então tem essas duas runas aqui que trazem muito desse olhar para você. Perceba as suas limitações, não as ignore. Não joga sujeira para baixo do tapete, fingindo que não viu, fingindo que vai dar, onde você já sabe que a coisa talvez não seja por aí, né? Sabe quando a gente coloca, né, tem aquela frase que a galera usa, colocou ali um óculos cor-de-rosa, fingiu que não tem problema e vai assim mesmo. E aí deixa um monte de coisa pendente pelo caminho, sai atropelando necessidades. Daqui a pouco a vida se perde completamente, porque situações importantes foram ignoradas, necessidades não foram atendidas, limites não foram reconhecidos, limitações não foram identificadas e reconhecidas e a gente atropela um monte de coisas, tá? Então é muito sobre ter a cabeça no lugar, ter os pés no chão, tá? Porque é com essa postura que as runas estão dando aqui que você vai ter transformação no seu caminho, que você vai ter renovação de ciclo, que você vai ter crescimento, tá?
é dando um passo de cada vez. Então, em outras palavras, dá para a gente dizer assim, olha, nos seus caminhos aqui você tem uma energia muito positiva de evolução para outubro, mas não é na base do jeitinho brasileiro, de gambiarra, de pegar atalho, de ter um contato dali que favorece, pular uma etapa, passar por cima de um e de outro para chegar onde se espera. Nada disso vai funcionar, tá? Então, esquece a gambiarra, esquece os atalhos, tem que ir pelas vias tradicionais, né? Viver é construir. Então, é assim que tem que ser para você, tá? E cabeça no lugar e pé no chão vai te dar o entendimento correto do que você tem que fazer, tá? E a grande questão aqui para você é a seguinte, Leandro, de repente se você, né, se colocasse diante de mim agora e dissesse assim, Leandro, beleza, eu tenho essa consciência e eu tô aqui com um plano de ação. Tem uma grande vontade que eu tenho e eu sei que depende das minhas forças, eu sei o que eu tenho que fazer. A questão é, né, tenho esse caminho, tenho uma energia que me favorece aí eu te digo que sim, tá? Dentro daquilo que você coloca para si, que traz em jogo, traz à tona os seus esforços pessoais, a sua intenção de construir para a vida, ir dando um passo de cada vez, a cada dia, um passo a mais, então as runas mostram exatamente você chegar onde você quer. O sol brilha para você, a runa do sol veio aberta no seu jogo. Energia vital, caminho de felicidade, você tendo sucesso na sua jornada, você tendo a importância de ser a pessoa ambiciosa, sim, tá? O que pode ser um grande desafio? Ou qual é uma grande lição para você no mês de outubro? Separar ambição de ganância, separar sonho de ilusão. Ter esse discernimento para você se colocar na direção correta e dar os passos de maneira certeira na sua vida. Tem renovação de caminhos, tem alguém na jornada com você, é um mês de encontro, é um mês de você lidar com pessoas, é um mês importante e positivo para relacionamentos para você. As runas estão dando aqui abertura de caminhos com você, tendo resultados, sendo recompensador, você se esforçar, a sua colheita acontece dentro desse mês. Aquilo que você almeja para a vida, aquilo que você espera viver, vejo que pode ter uma dificuldade sua com paciência, tá? E aí é onde você pode querer dar aquele jeitinho, é onde você pode querer furar uma fila, fazer uma gambiarra, sabe? Para que seja mais rápido, para você tirar BO do caminho e tal. E aí você já sabe que não pode fazer isso. Tem que caminhar pelo certo. É na base da construção, é você lidando corretamente com as suas responsabilidades e tendo honestidade, tá? O seu jogo fala de tudo isso daqui. E se você for nessa direção, é o mês das suas colheitas, sabe? Então se você tem aí um plano, você tem um sonho e sabe o que precisa fazer, tá na dúvida se pode dar certo, sabe? Às vezes vem essa insegurança, né? Será que pode dar certo o que eu quero? Eu sei qual é o caminho, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu sei que é bastante trabalho, eu sei que é esforço, é investimento, e se for em vão vai ser muito sofrido, né? Ser uma perda de tempo aí. As runas trazem aqui, você tem a runa aqui, olha, Erra, a runa da colheita, dos seus resultados com abertura de caminhos, mas a paciência acompanha esse processo também. E isso envolve viver um dia de cada vez, tá? Eu falei que você pode ter uma certa dificuldade com paciência, porque essa runa aqui, Isa, a runa do gelo, que fala sobre o tempo certo para cada coisa, teve uma runa por cima dela, né? Então, aqui, né, é uma carga que veio por cima dessa runa mostrando onde talvez você peque um pouco, né? E aí na pressa de querer os seus resultados, você não tem o cuidado que precisa ter no seu planejamento, você queima uma etapa, você quer dar um jeitinho daqui ou dali, né? Quer que alguém te favoreça de alguma forma, né? Para você não ter que pegar às vezes uma fila que tem que pegar, esse tipo de coisa, tá? Que vai ser importante você encarar, porque tem a runa aqui também que envolve o esforço pessoal e está bem no centro do seu jogo, tá? Que é Eiwas, é a runa que tem a ver com o sacrifício que a gente está disposto a fazer para chegar onde a gente quer. Então é um mês de realização, tá? É para você realmente colocar os seus sonhos aí em pauta, mas para você ter caminhos para realizar. É sobre realização de sonhos, não é sobre ficar sonhando com um carneiro pulando cerca e
não é só mudando de um pasto para o outro, né? Sem representar nada de diferente e de significativo para a vida. Pode ser um mês aqui, é um mês para você, melhor dizendo, de virar a chave, sabe? De você mudar de patamar, de você se colocar em uma direção diferente de vida. E perceba que a maior parte desse processo é com você. Não é sobre o que pode acontecer, sobre o que fulano vai fazer, é sobre como você faz o seu próprio caminho, tá? Então, se concentra no que está nas suas mãos, no que você pode fazer. Ah, mas eu estou precisando aqui, né, de que tal pessoa me procure, a minha necessidade é amorosa, não depende de mim. É o seguinte, é um mês que tem favorecimento para relacionamentos aqui, né? Já te falei isso. Aqui a gente tem essas duas runas aqui que são muito interessantes para isso, tá? Inclusive com a runa que está aqui mais abaixo também. Essas três runas juntas, elas mostram uma energia muito positiva para relacionamentos, para você lidar com pessoas, para uma energia positiva ser alimentada, gerar crescimento, tá? Aqui a gente tem fertilidade, né? Então, momentos férteis, bons momentos a dois, uma boa convivência e relações, inclusive, que podem dar um passo além, tá? Porque o Urus aqui traz potência, traz responsabilidade, traz uma energia de compromisso. Então, é um mês muito bom para relacionamentos. Você que está na energia amorosa, com idas e vindas e não firma, é um mês para firmar. A questão é, viva o seu, olhe para si, né? Seja a sua prioridade, tá? E aí, se coloca na posição de quem vai descobrir os caminhos em relação ao que pode ser a outra pessoa na sua vida. Viva o que você pode viver, né? Faça da vida o que está ao seu alcance, se concentra na sua energia. Isso é você se priorizar, isso é você estar no seu amor próprio e isso é você também facilitar muito da sua jornada em relação a alguém, né? Se você fica o tempo todo com a cabeça em relação a outro, o que vai ser ou deixar de ser com o outro, se tal pessoa te procura ou se não, se sente falta, se gosta de você, você está transferindo muito da sua energia para outra pessoa e você está tirando força de realização do seu próprio caminho. Não faça isso. Se concentre em você. Faça o seu melhor. É um mês muito bom para relacionamento, tá? Mas no que não cabe a você, no que não depende de você, então deixa acontecer, deixa a vida encontrar os próprios caminhos e determine os seus. Faça por você. Se concentre no seu trabalho, nos seus projetos pessoais, no que você quer fazer, sabe? Tem espaço para muita coisa aí e é um mês para virada de chave mesmo, tá legal? Bom, agora a gente recolhe tudo isso daí, vamos levar as runas para o saquinho e trabalhar na tiragem para você agora. Olha, essas runas aqui que vieram pedem para te dizer sobre cuidado com possessividade e com apegos, tá? Então, há circunstâncias aqui das quais é importante que você desapegue e que você aprenda a soltar um pouco, sabe? Então, tem um pouco daquela situação assim, principalmente se isso daqui envolver pessoas, para você, essa ideia de ser importante, às vezes, se desapegar um pouco de alguém, ter um desprendimento, sair de uma dependência emocional, às vezes, que a gente acaba criando, tá? As runas trazem a importância disso aqui. Tem uma necessidade de você se concentrar em si. Essa runa, a runa do gelo, que ela já estava na sua abertura, na caída das runas ali inicialmente, onde eu falei, talvez você tenha um pouco de dificuldade com a paciência, com saber o tempo, né, da maturação dos seus frutos para você ter a sua colheita, né? Então ela voltou na mesa e ela vem junto de runas aqui que trazem a ideia de você ter que lidar com desapego, sabe? Então eu acho que isso vem muito dentro do contexto emocional, no que pode ser a parte de relacionamentos. Você não pode se colocar para a vida em função de alguém,
né? Olha toda a potência que veio no seu jogo se você se propuser a ser a pessoa que olha para si. É um mês para você sonhar e realizar, sabe? Os caminhos estão aqui, a sorte te favorece, a sua estrela brilha. É um mês de fé, sabe? Para você conectar a energia da esperança e tudo funcionar melhor. Mês de virada de chaves. Então tem muito para você fazer por você aqui. Essas primeiras runas que vem na sua tiragem, somando ao que nós já observamos na caída inicial, mostram o seguinte: nós falamos ali de um mês muito favorável para relacionamentos também, né? Principalmente na energia de compromisso, sabe? De pessoas que se firmam um passo a mais, relações mais levadas a sério. Nós temos essa energia. Só que essa primeira linha de runas, ela diz o seguinte para você: olha, tem que ser você em primeiro lugar. Se você não estiver firme no seu próprio ser, então não vai dar conexão, não vai dar liga para você se firmar com alguém. Primeiro você tem que ser a pessoa que se compreende, que determina a sua direção, que sabe o que você quer para a vida, para que você não fique, né, sonhando só com a morte da bezerra. Então, onde você quer chegar, né? Qual é o seu norte? Você tem um norte nesse momento da sua vida? Porque a sua estrela aqui, ela te aponta para essa necessidade. Você agora tem que ser a pessoa que sabe para onde está indo. Não pode estar à deriva no meio do rio num barco sem remo, tá? Essas runas aqui então trazem a seguinte ideia: olha, para você ter toda a conexão, tudo que a gente viu de realizações ali na caída das runas, é muito importante que você esteja firme no seu próprio ser, que você concentre a sua energia em si. Isa, que é a runa do gelo, é sobre isso, porque o gelo é concentração de energia, sabe? É olhar para si em primeiro lugar, e para que você faça isso, você tem que trabalhar uma dose sim de desapego. Tem aquela frase: o que é seu volta, o que te pertence não escapa das suas mãos, o que está no seu nome estará com você no caminho, em relação a situações, a coisas ou a pessoas, tá? Grande questão é, a sua preocupação agora, nesse primeiro momento do mês, não deve ser em relação aos outros, mas em relação a si mesmo. Tá? O que você está fazendo da sua vida? Por onde você está se conduzindo e como você está se conduzindo? Quanto da sua energia você está transferindo para os outros? Está na hora de trazer para si, de se concentrar em si, para você se observar, para você entender melhor as suas próprias necessidades, para você perceber o que pode ser feito em seu próprio benefício, tá? É uma necessidade. Se você pular essa etapa, vai travar muito do que pode ser a vida esse mês para você, tá legal? Olha aí que coisa linda. Feita a lição de casa, sucesso na sua segunda linha de runas. Aqui estão as suas colheitas, tá? Então é um mês de resultado para você mesmo, mês de virada de chave. Olha, Ínguas vem trazer mudança de ciclo, com a sorte te favorecendo aqui um potencial energético para muito se desenvolver na sua vida. Dá gás, a luz de um novo dia, a esperança, uma transformação de vida para você. Ó, guarda o que eu estou falando, né? Outubro é o mês para você colocar a sua vida em um outro patamar, em outra direção, sabe? É um mês para você sair de uma insatisfação, para você virar a chavinha. Isso pode ter relação para muita gente, por exemplo, com transição de carreira. Se você se pega aí num trabalho atualmente que não tem nada a ver com você, que você não se identifica, que o seu chefe é um mala, que você não gosta de quanto ganha, a sua vontade na verdade era fazer outra coisa, olha, esse é o mês, tá? Claro que você não vai fazer loucura, tem que preparar caminho, mas é o mês para você sonhar e realizar. Qual é a sua ideia e qual é o seu plano de ação, sabe? Olha aí, né? Então, uma dica muito especial, um caminho muito importante que eu tô te dando aqui. Mudança de vida, gente, significativa, tá aqui esse mês, tá? Na energia de relacionamento, olha, o desapego que você de repente trabalha, se concentrando em si, se compreendendo mais, tendo mais do seu autoconhecimento, né? Até para que você esteja bem consigo, para estar bem em uma relação, coisa que muita gente ignora, né?
As pessoas, muita gente fica se colocando lá na lama, no fundo do poço, e esperando que tudo depende da pessoa amada estar aí para te salvar. E ninguém tem a obrigação de salvar ninguém. A pessoa que você ama não é a sua tábua de salvação, porque senão você vira um encosto na vida dessa pessoa e essa pessoa não te quer exatamente por isso, tá? Então você tem que trabalhar a sua luz, tem que entender quais são as suas necessidades, cuidar da sua energia, estar bem, fazer a sua estrela brilhar, né? Você fortalecer o seu brilho, a sua luz interna, aí você é a pessoa pronta, inclusive para ter alguém. E é isso que está no seu jogo. Uma evolução muito positiva aqui, se o seu lado interno é trabalhado primeiro, tá? E aqui a gente tem transformação de vida mesmo, resultados que acontecem para você esse mês. Então a previsão tá excelente, certo? O que você não pode é ignorar todas as suas necessidades e se apegar a golpes de sorte, a milagres, tendo pessoas como tábuas de salvação. Ah, alguém vai aparecer e vai me tirar dessa. Não, tá? Não, você tem que trabalhar essa energia. Tá nas suas mãos. Usa esse potencial, tá legal? Agora tá vindo a runa branca do jogo ali, a runa de Odin. Tudo pode ser a sua vida sendo uma página em branco para você escrever, tá? Então, escreva com sabedoria. E um problema que você pode ter aqui, essas runas mostram no final do seu jogo, tá? Pra gente entrar nesse mês de outubro, né? Que você irá viver em outubro, mas considera que são os primeiros passos em outubro. Por quê? Você tem uma leitura por semana aqui no canal. Então a gente vai ter o desenrolar da energia. Aqui é para você entrar o mês, firmar o pensamento com o que está sendo comunicado a você aqui, tá? E uma dificuldade que você pode ter, né? Então você tenha, olha, a sua vida como uma página em branco para ser escrito, como eu falei. Escreva com sabedoria as próximas linhas da sua história, tá? Um problema que você pode ter é depender que alguém esteja aí para escrever isso junto com você. Esse momento é muito seu, tá? É muito seu. Está sendo muito importante você entrar o mês de outubro sabendo trabalhar a sua individualidade, para você ter os seus caminhos de conquista, para você estar na energia correta, para ter melhora de relacionamento, para surgir alguém no seu caminho. Se você está entrando o mês de outubro agora, solteira, solteiro, a gente viu na caída de runas pessoas que participam da sua vida. Gente para chegar, pessoas para você conhecer, tem movimentação aí, só que se você ignorar todas as suas necessidades internas, como eu falei, esperando que alguém apareça e te salve, né? É o jeito errado de pensar. Aí você vai acabar travando muita coisa. Tem muito aqui para você aproveitar esse mês, né? Em próprio benefício, tendo caminhos de conquista. O mês tá muito bom para você, tá? Eu acho que assim, quais são os dois cuidados para você tomar, né? Primeiro é o discernimento, separar o que é sonho, o que é ilusão, tá certo? E o segundo, não esperar que as soluções venham de fora, você tem que criá-las, tá? Tem que saber trabalhar o seu lado interno, usar tudo isso a seu próprio favor, para colocar a vida na direção que você quer, tá legal? Tudo vai funcionar muito bem em outubro para você se essas orientações forem assimiladas. Essa foi a sua segunda, aliás, essa foi a sua leitura. Você na segunda opção de hoje comigo no Olho de Tigre. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Pode deixar um comentário aí se você quiser registrar suas impressões. Na descrição do vídeo você tem links aí de 2 cursos de tarô que você pode fazer comigo se você deseja estudar. Clica para conhecer, cada um tem uma proposta, um valor diferente. Ambos são de acesso vitalício. Então aquele no qual você entrar, você terá para sempre, tá? Ou enquanto durar a plataforma, enquanto existir a internet, né? O acesso é vitalício. Beleza? Então terminamos assim a nossa opção 2. Recolhendo, então agora, fazendo o jogo aqui do que foi a opção 2. Todas as runas no campo de jogo novamente. Amazonita, a opção 3, que é a sua, que fez essa escolha
comigo então. O seu arcano é o Sol. O Sol que brilha para você, então, outubro chegando, cheio de luz, caminhos iluminados, a felicidade que se apresenta, melhoria nas relações pessoais. O Sol é só alegria, gente. É sucesso, então é o seu mês realmente. Iniciando com tudo aqui na energia solar, uma energia de luz, de felicidade, de gratidão, que é importante que você tenha, tá? E o Sol, né, não tem assim um arcano do tarô que seja totalmente bom ou totalmente ruim, tá? Sabe essa coisa de carta positiva, carta negativa? O tarô não é bem assim. Todos os arcanos têm as polaridades dele, né? Então, no Sol também a gente pega a ideia de que é o seguinte, o mesmo Sol que bronzeia também é o Sol que pode queimar, né? E quais são as ciladas, quais são os desafios de vida que a gente tem no arcano do Sol? Tomar um cuidado com o ego, com a vaidade, o excesso de autoconfiança, né? Onde a gente deixa de ser cuidadoso nos caminhos, porque a gente acha que tá, né, tudo como tem que ser para o nosso lado, a gente fica ali se achando a última bolacha do pacote, sabe? Então é aí onde às vezes os caminhos se atrapalham, um pouco de cuidado com isso também, tá? E uma situação importante também no Sol é não fingir que os problemas não existem, né? O processo de negação que às vezes muita gente tem é um cuidado que esse arcano pede para nós também, né? Para que a gente esteja bem alinhado com a vida e não deixando passar os assuntos que exigem a nossa atenção. Tirando isso, realmente é um arcano de muita luz, de felicidade, de uma energia de gratidão, de positividade para os caminhos. O fato de ser uma energia de luz, né, já diz aí muita coisa. Então você pode decretar comigo, sabe? Vamos colocar assim, olha, eu mereço ser feliz, sabe? Até para a gente trazer essa ideia de um merecimento que às vezes muita gente duvida de si, né? E fica achando que talvez a felicidade caiba no quintal do vizinho e não no próprio, sabe? Quando a gente fica nessa hesitação, poxa, será que eu mereço ser feliz? Será que isso é para mim? Não sei, porque eu tô aqui, acho que na vida é só para resolver problema, para que a vida seja mais ou menos, e não. Você está aqui para ser feliz é um conceito que você deve firmar também na sua vida. E o arcano do Sol é um arcano de felicidade, então traz essa potência, essa energia de luz aí para si. Decreta nos comentários, eu mereço ser feliz. Quer saber? Eu mereço ser feliz sim. E aí, vamos firmar essa energia, né, gente? Vamos lá. O Sol que traz verdade, traz sinceridade, assuntos esclarecidos também. Então é um mês onde essas energias também cabem, viu? Vamos lá. Lançadas as runas para você. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha que importante. Nossa, gente. Que importante como é que às vezes os oráculos trazem a sabedoria própria deles e é muito necessário que a gente esteja de olho aqui com o radar ligado na intuição para captar. Porque o seu arcano é o do Sol. A runa do Sol está ali, aberta, pertinho da sua pedra, e a gente tem a runa de conexão com o espiritual invertida, uma runa que vem falar muito da crença, da fé nos caminhos. Olha só, exatamente o que eu te pedi para decretar nos comentários agora, eu mereço ser feliz, porque essas duas runas aqui talvez estejam informando uma certa hesitação sua nesse sentido, de duvidar da própria felicidade. Ah, Leandro, sei lá, eu acho que eu duvido mesmo, porque já é tanta bucha, sabe? A essa altura da vida já é tanto BO que eu tive que lidar, não é fácil não e tal. Eu sei, né? E é claro que você tem que respeitar a sua história, né? Você sabe exatamente o que você passou para chegar até aqui, e respeitar a sua história é diferente de sofrer eternamente por coisas que já passaram, tá? Aprender a sair das nossas dores é uma arte também que a gente precisa desenvolver, tá? Então é muito sobre isso aqui para você, porque na verdade, olha, essas três runas aqui, tá? Me trazem a informação de você talvez hesitar um pouco da própria felicidade, de as coisas darem mais certo no seu caminho. Tem uma energia emocional, runa Laguz invertida aqui também,
a runa do elemento água, aponta muito para os sentimentos, para as emoções invertida. Então, muito de um desânimo em função de experiências passadas e o quanto isso vai nos minando, né? A crença na vida, e a gente vai desistindo de buscar, porque você fala, poxa, eu vou me encher de esperança, eu vou ter um trabalho, eu vou me propor para no fim quebrar a cara. Eu já vi esse filme, então eu vou ficar aqui mesmo, né? E aí a vida fica realmente girando em círculos ali e nada novo acontece se a gente fica nessa impressão, né, às vezes negativa, de experiências anteriores e a gente não se permite mais, tá? A runa do Sol, sendo luz no seu caminho, aliás, o arcano do Sol e a runa do Sol que também está ali. Então essa energia está tanto dentro do campo de jogo quanto está aqui no tarot também para você. Sendo luz, é uma energia que pede também para você se abrir à vida, para você trabalhar a sua receptividade. Então perceba se você não andou fechando algumas portas, se você não criou certos bloqueios também em relação a certas coisas que aconteceram, e o quanto isso pode te colocar num risco de boicote, né, com novas experiências de vida e que podem ser melhores para você. Então você tem a runa aqui, olha, que pede coragem para você, né, enfrentar essas circunstâncias emocionais, porque tem uma transformação de vida para você que vale a pena e tem uma energia de parceria se apresentando aqui e tem a vida se movimentando, gerando mudanças positivas, tá? Olha só, uma sequência rúnica que veio aqui, ó, uma sequência rúnica que veio nesse cantinho aqui do seu campo de jogo, tá? Então é virada de chave, tem uma energia importante de ciclo que está mudando em Eiwas e te cabe um sacrifício aqui que seria qual? Você ter atenção com essa parte emocional para não se deixar dominar pelas impressões geradas por experiências negativas da sua vida. Por quê? Aqui, olha, ter coragem, Tiwasa, runa da energia guerreira, tá? Tiwasa, enfrentar esses maus sentimentos aqui para que você não duvide de si, tá? E a runa Algis, que é a runa de conexão com o espiritual invertida, trazendo essa energia de hesitação quanto à própria felicidade, também pode mostrar uma questão espiritual sua com essa runa invertida, um bloqueio espiritual, onde talvez os seus guias estejam aí querendo se comunicar, te trazer um ânimo, te passar uma mensagem boa, te inspirar, e você talvez esteja meio fechada, meio fechado para essa energia. É algo invertida aqui, olha, que não faz a captação correta da energia de luz que vem da runa do Sol, tá? Então, perceba essa sua condição espiritual também. Tô sacando aqui que é uma energia importante para você trabalhar, então o que eu te diria? É um momento legal para você fazer um banho de ervas, é um momento legal para você ir, sei lá, num centro, tomar um passe, numa gira, né, num terreiro, tomar um passe, dar uma limpada na energia, buscar o que possa ser, por exemplo, um atendimento aí de reiki, de mesa radiônica, enfim, cada um do seu jeito, cada um com a sua crença. Vai ter a pessoa que vai curtir fazer um banho de ervas, vai ter a pessoa que vai curtir no centro espírita ouvir uma palestra, tomar um passe, vai ter a pessoa que vai curtir a ideia de tomar um floral, vai ter a pessoa que vai achar interessante fazer uma mesa radiônica. Então, considera isso, porque eu estou notando aqui a importância de algum recurso, sabe, nessa linha de uma terapia holística, de um cuidado espiritual, para você dar uma limpada na sua energia, trabalhando essa energia de luz, para você desembaçar o vidro para a energia, para a luz passar, para você conseguir abrir as cortinas para a luz passar, a luz do sol que está aí, tá? Então, eu vejo isso como muito importante para você. É um mês dentro do qual a comunicação melhora, tá? Você tem uma energia aqui de renovação nas relações pessoais, na energia de relacionamento. Olha aqui, Gebo, que é a runa de união, de relacionamento, vindo com Berkana, que é a runa de fertilidade, nascimento, crescimento. Então a gente tem aqui melhoria nas relações íntimas com a comunicação de Ansos, que melhora esse cantinho aqui. Ah, Leandro, eu tô meio desanimada, meio desanimado porque briguei com quem eu amo, deu problema no relacionamento, isso me deixou muito para baixo e tal. Tem uma energia aqui totalmente favorável para mudar essa circunstância, sabe? Para que os caminhos sejam de luz. Tiwaz, que é a runa do deus Tyr, a runa do guerreiro que eu falei, para você ter coragem de enfrentar aqui as suas condições emocionais, não se deixar desanimar por maus sentimentos,
é a runa também que traz o que é correto para a sua vida, o que é justo, o que é exatamente do seu merecimento. Então nós voltamos à ideia do quanto você merece ser feliz, essa condição que está aí mesmo, tá? A gente tem aqui uma energia muito renovada na parte de relacionamentos. Então eu acho que assim, se é isso que está pegando para você, né, tem muito caminho de melhora, mas faça a sua parte. Estou notando que é bom para você aí ter um cuidado espiritual. Busque, procure isso, tá? Vai te ajudar muito. E nessa questão de relacionamento, de lidar com pessoas, temos duas runas aqui que apontam para o que pode ser um passo a mais na relação. Relações levadas a sérios, alguém que participa da sua jornada em quem você poderá confiar, e isso diz respeito também ao que possa ser parceria profissional, sociedade, boas amizades, né? Aquela pessoa sabe que está sempre ali, que é ponta firme na sua vida. A gente tem esse mês trazendo essa energia também, tá? Então, galera, colocamos essas impressões iniciais aqui e ainda vou dizer um pouquinho aqui, olha, a respeito disso, onde nós temos Isa e Dagaz aqui no centro do seu jogo, tá? Isa é a runa do gelo, muitas vezes nos pede paciência com certas coisas, tá? E Dagaz é a luz do dia, é a transformação, aqui é o alvorecer, é a runa da esperança, tá? Então, se você acha que tentou viver alguma coisa e não deu certo, essas duas runas estão mostrando para você o seguinte, olha, não tem nada perdido, viu? Apenas ainda não chegou o tempo de dar certo, tá? Não é que deu errado, apenas ainda não deu certo. E talvez você colocar essa informação vai mudar tudo na sua forma de ver, né? Pode virar uma chavinha aí no seu emocional para você trazer mais para si a ideia do merecimento quanto a ser feliz, renovar as suas crenças na vida. Pode ser um momento importante de você renovar a sua fé também, tá? Todo esse entendimento está aqui. Então, dentro do seu jogo, nesse momento inicial, onde nós fizemos a caída das runas. Essa ideia eu quero que você grave, tá? Não é que deu errado, apenas ainda não deu certo. Você tem uma runa de espera, de paciência, que é a runa do gelo, acompanhada da runa que traz a esperança para o caminho, a luz do dia. Somando ao conceito de que o arcano do sol está aqui, a runa do sol também está no seu jogo, então as coisas vão dar certo, tá? Você não pode desanimar, você não pode, principalmente, se deixar levar por impressões negativas do passado e isso tirar a energia da sua vida com o que ela deve ser agora, tá? De repente você passou aí algum revés e isso tirou você do seu equilíbrio, desarmonizou, né, o seu campo energético. A gente tem runa Vúnio aqui invertida mostrando isso, tá? Mas é esse pensamento que talvez mude tudo para você. Não é que deu errado, apenas ainda não deu certo. Então você não está errando de caminho. Podem ser os testes da vida, né? Às vezes que a gente atravessa, até para a gente ter a oportunidade de saber se certas coisas que a gente está querendo viver são realmente verdadeiras para nós, conectam o nosso verdadeiro sentimento ou são fogo de palha para nós ou necessidades do ego, sabe? Às vezes a vida nos testa até para a gente ter esse tipo de oportunidade, para você poder avaliar se você permanece ali, você tem para si que realmente isso é importante para a sua vida. Às vezes, numa primeira dificuldade, você percebe que perdeu sentido, desconectou, não quis mais, então isso talvez não era tão forte em você e foi a sua chance de perceber, tá? Muitas vezes os testes da vida têm essa utilidade, quando as coisas se demoram mais do que o previsto, quando tem um desafio a mais, até porque tudo que vem de mão beijada você sabe como é que é, né? O ser humano tende a não valorizar, então é para você também ter a chance de entender quanto valem as suas conquistas, tá legal? Bom, vamos agora partir para a nossa tiragem. Vou colocar todas as runas no saquinho, tá legal? Para a gente ter a tiragem aqui. Esse momento da caída das runas é muito especial, né? Traz muita revelação de energia.
Primeira linha de runas se formando a você. Pede muito cuidado com o desânimo, tá? E a gente estava falando a respeito disso. Muito cuidado com o desânimo. O quanto o que te desestabilizou, e aqui nós temos, né? A runa Vunio invertida aqui, o que pode ter te desestabilizado nas suas buscas pela vida, o que não deu certo, o quanto isso te afetou, abalou emocional, né? Isso não pode tirar a sua energia, tá? Você não pode, de jeito nenhum agora, e talvez, eu entendo até que talvez, não sei se vai ser o seu caso, né? O que eu vou dizer aqui, mas pode ser que você esteja se sentindo a pessoa derrotada. Então, ó, sacode isso daí, sabe? Tira essa ideia daí, porque você percebeu que isso tá ligado a uma condição espiritual também, e às vezes são as sintonias que nós acabamos criando com obsessores, né? Espíritos que estão aí à nossa volta, que são aquelas pessoas que partiram e não conseguiram certas coisas e aí ficam enfiando na nossa mente, realmente é isso mesmo, a vida não dá certo mesmo, é isso aí, sabe? E aí você começa a sucumbir a esse tipo de sugestão mental, sabe? E não pode. Então, muito cuidado com essa impressão, tá? De repente de você agora se perceber, né, como uma pessoa derrotada, ou quem desanimou, quem está sem energia, né, para reverter resultados, tá tudo a seu favor, tá? Essas duas runas aqui trazem essa questão do desânimo, do que pode ser um sentimento de derrota. Então você precisando ter cuidado com isso, né? Sacudindo essa poeira aqui, porque a terceira runa, Pértiro, vindo na posição normal dela aqui, trazendo revelações, é a sorte ao seu favor, você tem boas notícias aqui para receber. A vida vai mostrar direções positivas, você vai ter insights, revelações, vai descobrir formas de fazer funcionar o que não estava funcionando. Aí eu volto àquele conceito de agora a pouco. Não é que deu errado, apenas ainda não deu certo. Está chegando o momento de você ter os seus resultados, de ter a sua colheita, sabe? Então, não seja a coca de 2 litros que perde o gás aí, sabe? No meio do caminho. Não pula de galho agora, tá? Não se maltrate, tá certo? Aí, de repente, se você fala assim pra mim, Leandro, mas tá muito difícil. Volto a te dizer, vai buscar nesse momento um cuidado espiritual. A gente percebeu aqui o que pode ser sugestão mental negativa, sintonia com, às vezes, obsessores, tá? É onde a gente perde um pouco a fé na caminhada, tá certo? Mas olha, tem uma energia de luz aqui te amparando, né? E é importante que você traga a ideia do seu merecimento, que você respeite a sua história, como eu falei, né? Você sabendo por tudo que passou para chegar até aqui, estão fazendo com que não seja em vão. Tudo isso está aí, tá certo? E essas runas aqui mostram, olha, as circunstâncias adversas vão melhorar. Essa runa aqui na posição que ela veio traz revelações positivas para a vida, traz a sorte a seu favor. Então, às vezes a gente tem que dar aquele primeiro impulso inicial que vem de dentro. Aí a gente coloca uma sintonia bacana para a vida e tudo começa a entrar nos eixos, tá? Olha o que a gente tem aqui agora. Os caminhos que estavam fechados a você se abrem. A runa Kenaz, o fogo, que traz a inspiração, que traz a abertura aqui para você, tá? Caminhos que estavam fechados se abrem. E aí você tem aqui prosperidade, você tem objetivos alcançados. Ferru, a runa da prosperidade. Otala, a runa das propriedades, da posse, que também traz energia ancestral, força de antepassados, então você em harmonia com a sua linhagem também. E respeitar a sua história também é respeitar a história dos seus antepassados, né? É um mês então, sabe, para você pensar assim, no que a sua mãe passou para te dar a vida que você teve, o seu pai, os seus avós, a sua linhagem, né? Poxa, pensa, se é difícil para você, como é que será que foi para eles? Como é que será que foi para os avós? A gente pega as histórias aí, né? Quanta gente que vivia na roça, que não tinha energia elétrica, que não tinha médico, que se virava, sabe? Hoje, às vezes você quer comer um doce, você vai na padaria, compra. Lá atrás, pensa, né? No tempo dos nossos avós, às vezes, e era aquelas famílias grandes, né?
5, 6, 7 irmãos ali, o pai chegava com uma goiabada, tinha que dividir para todo mundo, não tinha para todo mundo, sabe? Hoje você quer um doce, você vai lá e come. Hoje você tem iFood, você pede, né? Então, olha, né, para essa energia do arcano do sol que eu falei, que é a força da gratidão também, porque quanto isso pode trazer de luz para sua vida e mudar chavinhas internas, sabe? Para você respeitar a sua história, e respeitar a sua história significa você também dar valor à luta dos seus antepassados, tá? E aí, seus caminhos se abrem te dando prosperidade, tá certo? E aqui a gente tem essa runa que mostra você num alinhamento energético muito positivo com a sua ancestralidade. Então a força do seu merecimento vem daí também, tá? Ou seja, você agora vive aqui uma experiência encarnatória onde você está aqui para poder desfrutar de certas coisas também que você não pôde antes, sabe? Em outros momentos existenciais. E a gente fala do que podem ser outras encarnações mesmo. É um momento de vida agora onde você conecta, assim, você começa a perceber que certas coisas abrem e simplesmente funcionam porque é a sua hora, sabe? É a sua hora de ser feliz, de dar certo. E aí você vai ter um entendimento de tanto pelo que você passou, as peças vão se encaixar. Poxa, agora eu sei por que estava dando errado antes, por que não era por ali, porque tudo me levou a esse momento e agora aqui eu estou diante do potencial de ser feliz. Essas runas mostram muito que é a sua hora, tá? E a gente tem aqui, gente, energia de casa melhorando, sabe? As coisas de casa, se você quer mudar de casa, para quem está pensando em compra, reforma, locação, mês favorecido para também dar o andamento aí nessas circunstâncias, tá? Entrada de dinheiro aí, melhoria financeira, sabe? Poxa, Leandro, eu tô numas dívidas aqui, que nasce com Ferru, aqui mostra entrada financeira, melhoria da energia financeira para você resolver as suas contas pessoais, melhorar de vida, você ter mais capacidade de investimento aqui também, sabe? Galera, é assim, pensa bem dessa maneira. Esse mês aqui de outubro está muito desenhado para ser a sua hora, para ser o seu momento na vida. E, como eu falei, tudo que começa a se desenrolar, se desdobrar, trazendo para você muito do entendimento do porquê de certas coisas do passado, sabe? Aí todas aquelas dores, aqueles problemas, tudo ficando menor. Por quê? O seu caminho vai desenrolando, só que é muito importante que você esteja bem nesse momento para viver esse momento como ele pede. Isso está diretamente relacionado ao seu espiritual, por isso eu te falei, cuida do seu espiritual agora, da sua forma aí, tá? Seja no seu cantinho fazendo mais orações, né? Seja você, como eu falei, fazendo lá um banho de ervas, indo num centro para tomar um passe, indo participar de uma gira, procurando um reiki para fazer. Muito importante você se cuidar energeticamente, tá? Nesse momento, porque isso vai te dar mais facilidade de fluir com a vida, com o que a vida está colocando no seu caminho. E aqui eu percebo, nessa última linha do seu jogo, a necessidade de você desapegar de algumas mágoas, tá? Muito cuidado, às vezes, né, com os ressentimentos, com aquelas pontinhas que ficam ali soltas do passado, coisas que a gente fica ainda achando que está mal resolvido. Pensa o seguinte, resolvido está, sabe? O que aconteceu, aconteceu. Não vai dar para voltar no passado e mudar. Então, eu volto naquele ponto, né? Ali das experiências emocionais, daquilo que você viveu, de repente, né? Interferindo no seu presente, atrapalhando na sua percepção do seu merecimento, dos seus caminhos, tá? A gente viu um mês onde, né, aquilo que parecia perdido não está, tem melhoria na parte de relacionamento, a gente observou isso também na caída das runas, né? E aqui eu noto a seguinte situação, olha, temos Raido, que é a runa da roda que vem invertida, junto com Turissás, que é a runa do espinho que está aqui. O espinho está muito relacionado, às vezes, a certas mágoas que nós carregamos, maus sentimentos, aquilo que fica empacando o caminhar das coisas aqui. Então você tem o Eiwas, que é a runa do sacrifício pessoal,
para você trabalhar esses apegos, essas coisas que de repente feriram, né, que estão sinalizadas a nós pela runa do espinho, porque, né, aí de repente aquilo que pode se movimentar perde movimento, perde velocidade na sua vida, né, quando você fica às vezes em alguns apegos do passado, tá? Então, é muito importante ter essa percepção para você estar em dia com o seu emocional, e a gente pegou essa visão lá na caída das runas, né? O quanto às vezes certos maus sentimentos, as dores emocionais do passado podem acabar atrapalhando. A gente viu ali a runa do guerreiro, né, como a indicação para você enfrentar essas circunstâncias, é a vida colocando o que é mais correto para você agora, né? O que não deu certo antes tem tudo para dar nesse momento. Outubro pensa muito, tá muito assim na sua hora, na sua vez de brilhar. Olha o sol aí como arcano. Então não tem porquê, sabe, você ficar às vezes naqueles apeguinhos, nos melindres, nas coisas do passado, no que feriu, no que fulano fez, ou fulana fez, ou deixou de fazer. Não compensa carregar essas coisas pela vida, tá? São as doses de veneno que você fica tomando e esperando que o efeito se produza no outro, né? Então é necessário ter essa percepção para você estar bem e viver o que há de melhor para você agora, tá? A vida é agora. Muito importante que você esteja num alinhamento total aqui com o presente, com um olhar totalmente voltado para esse mês de outubro, porque ele é muito seu, tá? Tem muita coisa para dar certo aí. Então pensa nessa runa aqui, que é o seu esforço pessoal, que é o sacrifício às vezes para você trabalhar um desapego, um desprendimento aqui, olha, de certas emoções que você realmente está precisando soltar. Deixar no passado o que pertence a ele, olhar para agora, tá? E aí você consegue destravar, né, mais dessa energia da roda que veio invertida aqui. Entendemos por quê, tá? São os ressentimentos, são as mágoas, que são as más águas, né, que atrapalham o movimento da vida. Então, esforço pessoal para trabalhar isso daqui. E aí você vai ver tudo ficar mais claro, tudo fluir, tá? Gente, muito para dar certo. Leitura abençoada. Faça valer, assista de novo se você precisar, tá? Aqui foi dada toda a sua visão dentro desse nosso tema, com o que você irá viver em outubro. E, como eu falei, né, já não sei se dentro da sua leitura ou na opção 2, mas a gente tem leituras semanais acontecendo aqui no canal. Então você vai ter o desenrolar da energia, né? Você tem acompanhamentos, né? A gente vai se vendo durante o mês por aqui, mas essa é a energia essencial para a entrada de outubro para você. E ela vai pegar o mês todo, mas a gente vai ter, né, mais trabalhos acontecendo aqui com as runas, e aí a gente vai, claro, ter mais dessa oportunidade de conversar. Se você curtiu, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aí se você quiser registrar uma impressão do que foi essa leitura. Na descrição do vídeo aí abaixo você encontra 2 links, que são dos 2 cursos de tarô que eu estou oferecendo no momento para quem quiser estudar tarô. Cada um tem uma proposta diferente, um valor diferente, você pode conferir o conteúdo programático de cada um clicando nos links. Ambos têm acesso vitalício, tá? Se for uma dúvida sua, então você vai comprar o curso e ele é seu, não expira. Dá para assistir aula, ver e rever quanto quiser. Tá certo, gente? Então, gratidão pela presença, um excelente mês de outubro, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro no canal.